Empresas transnacionais. As empresas transnacionais são empresas que possuem filiais em 2 ou mais países. Antigamente, essas empresas eram chamadas de multinacionais. Porém, o termo transnacional substitui o termo multinacional, pois multinacional pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a várias nações. Já transnacional está relacionado ao fato de que a empresa ultrapassa os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. A principal força da globalização são as empresas transnacionais, que controlam boa parte da produção e são responsáveis pela maior fatia do comércio internacional e, sobretudo, pelo desenvolvimento das novas tecnologias. A capacidade financeira dessas empresas é superior aos recursos de diversos países em desenvolvimento e seus investimentos podem afetar favoravelmente ou negativamente a economia e a sociedade de diferentes regiões do mundo. Na fase da globalização, essas empresas também ampliaram seus mercados com a negociação de produtos em praticamente todos os países, aumentaram o número de filiais em todo o planeta e compraram muitas outras empresas, principalmente nos países em desenvolvimento, assumindo o papel de comando na economia mundial. Algumas dessas empresas têm forte poder de decisão sobre aspectos de políticas econômicas dos países onde estão instaladas. A saída dessas empresas desses territórios pode acarretar um elevado e repentino número de desempregados. Essas empresas estruturam redes ou cadeias globais de produção, nas quais as unidades produtivas estão espalhadas por diversos países. Seus centros de pesquisa e de inovação também não estão situados em um país somente. As empresas transnacionais operam sob a mesma direção ou controle acionário, cujos membros estão sujeitos às leis de mais de um país. E os centros de pesquisa e de inovação também não estão situados em um país somente. Aproveitando a mão de obra qualificada, a concentração de cientistas e pesquisadores e o nível de especialização de determinados setores industriais em alguns países desenvolvidos, esses centros estão estrategicamente localizados onde as pesquisas podem ser otimizadas. Apesar dessas empresas estarem presentes no mundo todo, o destino de boa parte dos lucros transferidos pelas filiais, as grandes decisões sobre investimentos e os centros de pesquisa para desenvolvimento de tecnologia permanecem concentrados em suas sedes. São características das empresas transnacionais. Uma tendência provocada pela globalização das empresas transnacionais é a realização de fusões entre grandes empresas. O objetivo das empresas com esse processo é disputar mercados com maior poder de competitividade e aumentar a capacidade de investir em novas tecnologias. Outra característica das empresas transnacionais é a fragmentação do processo produtivo industrial. Nas últimas décadas, com a busca por custos operacionais mais baixos, maior produtividade e, consequentemente, maiores lucros, tem ocorrido o que os especialistas denominam fragmentação do processo produtivo industrial. Diversas corporações transnacionais passaram a dividir as etapas de fabricação e montagem de uma mercadoria em diferentes filiais espalhadas pelo mundo, constituindo o chamado offshoring, com o objetivo de otimizar a produção. Para isso, foram introduzidos novos métodos e técnicas de gerenciamento dessas etapas, empregados também nos setores de comércio e da prestação de serviços. Atualmente, os componentes de um veículo, por exemplo, desde o motor até as peças de acabamento como bancos e pedais, podem ser produzidos em diferentes países do mundo. Depois, reunidos em uma das unidades montadoras que entregam o veículo finalizado, pronto para ser exportado ou comercializado no mercado interno. Dessa maneira,
diversos componentes de uma infinidade de mercadorias, desde bens de produção, como máquinas industriais, veículos e transportadores de carga, até bens de consumo, como computadores, aparelhos eletrônicos, roupas e calçados, são produzidos em diferentes unidades fabris de uma mesma empresa ou por outras empresas fornecedoras. Outra característica das empresas transnacionais é a terceirização do processo produtivo, que é outro aspecto fundamental da fragmentação da produção pelas empresas transnacionais. A terceirização consiste no repasse de determinadas atividades de produção consideradas pelas grandes corporações não estratégicas a empresas contratadas que deverão realizá-las de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela contratante. Atualmente, diversas transnacionais terceirizam, por exemplo, os serviços de atendimento ao cliente. São os chamados call centers, deixando-os a cargo de empresas especializadas da Índia, já que nesse país boa parte da população fala inglês fluentemente e a mão de obra é sensivelmente mais barata que nos países de origem das grandes corporações. Dessa forma, a produção, a distribuição e a comercialização de uma mercadoria ou de um serviço criada por uma transnacional são realizadas em parceria com diferentes empresas, muitas vezes localizadas em países distintos. A infraestrutura tecnológica e logística é outro processo das transnacionais, e o processo de fragmentação e terceirização do processo produtivo está diretamente relacionado à existência de uma infraestrutura tecnológica e logística, como equipamentos e softwares para a transmissão de informações em tempo real, veículos especializados para o transporte de cargas e passageiros, máquinas e equipamentos industriais de precisão, resultante da atual revolução técnico-científica. Outra característica são as estratégias de controle de mercado das empresas transnacionais, onde a expansão em escala planetária das atividades das transnacionais fez crescer a disputa entre essas empresas por mercado consumidores atualmente integrados pelo processo de globalização. Outra estratégia é a otimização dos processos de produção, diminuindo o desperdício com matérias-primas, reduzindo estoques e melhorando a qualidade dos produtos e dos serviços por meio da introdução do toyotismo, como método predominante do trabalho. O aumento dos investimentos em marketing e propaganda é outra estratégia das empresas transnacionais, que disseminam informações sobre seus produtos ou serviços na mídia, desenvolvendo novas mercadorias e buscando valorizar a marca da empresa no mercado de ações. A diversificação das áreas de atuação por meio das holdings é outra estratégia promovida pelas transnacionais. A holding é um tipo de empresa que se dedica exclusivamente ao controle de outras transnacionais, por meio da posse da maior parte de suas ações no mercado internacional de valores. Hoje em dia, é comum em que cada subsidiária de uma mesma corporação atue em um segmento diferente da economia, como de atividades agrícolas, financeiras, fabris e minerais. O direcionamento dos investimentos para os países subdesenvolvidos teve como objetivo a busca de novos mercados consumidores e, principalmente, de menores custos operacionais, o que foi proporcionado por fatores como mão de obra barata, proximidade das empresas com as fontes de matérias-primas, incentivos fiscais, como menores taxas ou isenção de impostos, legislações trabalhistas e ambientais pouco rígidas. As empresas transnacionais modificou a Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho é a especialização produtiva dos países e das regiões na intensificação das trocas comerciais. Esse processo é o reflexo da solidificação da globalização e uma divisão de produção no cenário mundial, entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. A Divisão Internacional do Trabalho direciona uma especialização global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou partes do mesmo, dependendo dos incentivos oferecidos em cada país. E a DIT divide-se em três. A primeira DIT corresponde ao final do século
XV, no qual o capitalismo estava em fase inicial, que era chamado de capitalismo comercial, e a primeira DIT era caracterizado pela produção manual a partir da extração de matérias-primas e do acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações. Segunda DIT ocorreu no século XVII, mas com maior intensidade a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. A segunda DIT, as colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minerais e especiarias. Nas últimas décadas, muitos países que tinham sua economia voltada basicamente para o setor primário têm recebido filiais ou subsidiárias de transnacionais em seu território, fato que vem modificando profundamente seu perfil econômico e suas funções. E essa fase é a chamada terceira DIT, também chamada de nova DIT. Na nova DIT, os países de industrialização tardia, como Brasil, México e Argentina, e os de industrialização muito recente, como Tailândia, Indonésia e Malásia, também contam com grandes investimentos estrangeiros para a criação de parques industriais, nos quais devem ser produzidos mercadorias com tecnologia relativamente elevada. Dessa maneira, pode-se dizer que nas últimas décadas vem se consolidando uma nova DIT, ligada às altas tecnologias e aos intensos fluxos internacionais resultantes do processo de globalização. Nas imagens, temos a evolução da divisão internacional do trabalho. Na imagem, nós temos uma figura mostrando como funciona a nova divisão internacional do trabalho. As principais empresas transnacionais por países.